voltar para a palavra de Deus, é isso aqui. Cremos no batismo com o Espírito Santo. A editora tem a seguinte posição: respeitando os que pensam de outra maneira. Cremos no batismo com o Espírito Santo efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. Aí eu pergunto, aqui está dizendo que a editora, ela crê assim. Essa é a doutrina que ela defende. Cremos no batismo com o Espírito Santo efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. Eu pergunto, todo mundo aqui concorda? O batismo vem depois. Essa pergunta por dentro. Hã? Pergunta por dentro, né? Todo mundo aqui concorda que nós do Evangelho Quadrangular, nós cremos no batismo com o Espírito Santo efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo? Não. Ele vem depois. Porque a evidência, eu falar em línguas, a evidência, né? Do batismo com o Espírito Santo. Então eu creio que você, quando você se converte, você já é cheio, porque o Senhor soprou, primeiramente nós, Espírito, né? Dele, nós. Mas há evidência. Eu creio que, eu falo como se fosse infusão do Espírito Santo, é isso daí. Mas também creio que quando você aceita e se converte, o Espírito Santo age na nossa vida através do ir fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer uma visita, vou falar da palavra do Senhor. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo em mim. Mas quando você busca, se rende e busca esse batismo é algo que vai evidenciar cada vez mais na sua vida. Eu posso, tipo assim, aceitei Jesus hoje. O que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. O que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele edifica, exorta, consola. Então ele vai fazer com que eu tenha uma nova visão. A escama dos meus olhos cai. Converti. Amém. Aí eu vou falar da palavra de Deus. Mas quando eu me rendo, eu lembro do meu batismo com o Espírito Santo. Quando eu vi que eu não era nada, que eu não sou nada sem Jesus, comecei a buscar esse batismo, ele me edifica espiritualmente mais para poder fazer com que o reino, né, Jesus Cristo, é o do céu e da terra, que esse Cristo venha em mim e eu possa passar através do dom de língua, do discernimento, de visões. É algo mais. Porque fala que a palavra de Deus, quanto mais você se rende, mais você tem que descer para ele te edificar. Então esse batismo com o Espírito Santo, eu acredito, além dessa manifestação, ela vem com a busca e com a rendição ao Senhor. Então isso aí seria o cultivo. O batismo. Você falou, sabe quando eu aceito, eu me converto, eu sou batizado? Peraí só um pouquinho, o Wagner chegou agora, eu vou ler aqui de novo. Então, só para todo mundo estar entendendo o que a gente está falando. A editora, o tema, Wagner, é o batismo com o Espírito Santo. Aí a editora diz assim, que esse assunto, para alguns, ele se torna polêmico quando visto como apenas como uma experiência cristã, né? Mas quando ele é visto como uma doutrina bíblica, ele deixa de ser polêmico. Aí a editora diz assim, que ela tem a seguinte posição, e ela respeita os que pensam de outra maneira. Mas eles assim, eles creem no batismo com o Espírito Santo efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. Ficou claro? Aí, algumas pessoas, a Andressa acredita que não, né, Andressa? Sim, eu acredito que não. Você acredita que não é assim, aceitei Jesus, Eu sou batizado por eu Espírito Santo. ouvi a palavra, eu entendi a palavra, e aí dentro de mim aconteceu algo. Eu criei no que eu ouvi. E porque eu criei com o coração, eu aceitei. E como eu aceitei, eu confesso, eu aceito Jesus como Senhor na minha vida. De acordo com o texto aqui, ele está dizendo que nesse momento já acontece o batismo, né? Eu concordo. E a Andressa não concorda. Ela acha que
Isso vai acontecer, esse batismo ele vai acontecer lá no tópico 3, aqui onde eu li, ó. O cultivo, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, em conhecimento e graça, e aí acontece o batismo. Seria isso, Andressa? É. E aí nós vamos ouvir o professor Elias. Olha, na linha assembleiana, eles pensam igual a irmã Andressa. Né? Mas desde a hora que o pecador ele vem e se rende ao Senhor, ele recebe o Espírito de Deus na sua vida. Tem que ver a diferença. O Espírito Santo e o Espírito de Deus. Quando a gente fala Espírito Santo, é aquele que sapateia, é aquele que fala em língua, é aquele que profetiza. Pode até ser. Mas desde a hora que o homem vem, aceita e reconhece no fundo da sua alma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele tem um Espírito dentro dele. Que é o Espírito vai fazer ele mudar. Aquele que tinha 2 famílias não vai ter 2, só vai ter uma. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Hã? Aí houve conversão. É porque o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça. Então, o Espírito Santo, quantas pessoas eu já vi que aceitou Cristo na hora que ele falou assim, eu aceito, o pastor botou a mão sobre a cabeça dele, o homem foi batizado com o Espírito Santo. Quantas vezes? Está aí. Está aí. Eu fui assim. Então, isso aí eu vejo, na minha humilde percepção, que as pessoas falam assim, pô, você tem que falar em línguas, mas peraí, o falar em línguas, nós temos que entender o quê? Mais uma vez, na minha humilde percepção, isso foi um ato para aquele momento. Lá em Atos, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a casa, todo mundo falou em línguas. Aquilo dali foi uma chegada do Espírito Santo atuando na terra a partir daquele momento. Mas, qual é melhor, falar em língua e continuar roubando? Qual é melhor, falar em língua e continuar fazendo o que não agrada o Espírito Santo? Ué, tem que ver a evidência. Na antiga denominação, com todo o respeito que eu participava, eles preferiam ver o cara fazendo um montão de coisa, mas falando em língua. Esse que é o problema. Ah não, para você ser obreiro, você tem que falar em língua, desenrola a sua língua, senão você não foi selado para isso. Nós temos que entender qual é a evidência, porque desde a hora que a pessoa aceita Cristo, ela tem, porque o homem natural não consegue resolver os seus problemas. Peraí, eu não quero, eu te aceitei, Jesus, amém, mas o Espírito não vem sobre mim, o Espírito Santo, porque eu tenho 3 mulheres, eu vou escolher qual que eu vou deixar, eu sou envolvido em um montão de coisas que não agradam, vou tentar resolver isso. O homem natural não vai resolver. Ele tem que o quê? Deixar o Espírito que é de Deus trabalhar na sua vida. Esse é o meio de pensar que eu tenho sobre esse assunto. Pegando o gancho de Elias, já falando de Atos 2, é porque assim, a gente, de maneira interpretativa, a gente interpreta de forma errada as línguas que foram faladas em Atos 2. Que aí, se você ler o livro, o capítulo todo de Atos 2, você entende que não eram línguas estranhas da maneira que a gente entende. Esse é o primeiro ponto. Ali eles não falaram línguas estranhas, o famoso labachuras, né, o jargão. Não foi esse tipo de língua, né? Lá foi uma língua que na teologia se chama glossolalia, que significa eu sou brasileiro e eu nunca falei inglês, eu falei inglês. Eu sou brasileiro e falei mandarim. Então, os persos, os medos, cada um entendeu na sua linguagem quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2. E pegando o gancho de Elias, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, 30, ele vai falar bem assim, e ele faz perguntas já do lado negativo, porque nem todos iam ter aquilo que estava prometido ali. Aí começa lá, vou ler do 29, porventura são todos apóstolos?
Não, não são. São todos profetas? São todos doutores? Todos operam milagres? Tem todos dons de curar? Eu não tenho dom de curar. Falam todas diversas línguas? Todos falam diversas línguas? Todos interpretam? Todos interpretam? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, talvez eu vou ficar 30 anos na igreja e nunca vou falar em línguas. Mas não significa que eu não tenho o Espírito Santo. Porque o profeta... Que você não seja batizado... É porque, tipo assim, a nossa cultura, porque é uma cultura muito antiga, que é uma questão já cultural. Então, essa cultura da quadrangular, como todas as igrejas, não quadrangular, mas as igrejas de segmento pentecostal, a gente pensa da mesma forma, a gente segue a mesma linha da Assembleia. A evidência do batismo do Espírito Santo é se você falar em línguas. Só que você vai pegar uma pessoa que não fala em línguas e você vê claramente que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Luiz da Graça, ele não fala em línguas. Aí, eu até falei com ele uma vez: Luiz, você não fala em línguas. E eu não posso dizer que você não tem o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo. Porque você é usado de uma maneira tão poderosa, tão grandiosa nas mãos do Senhor, para ajudar casais, para reestruturar famílias destruídas. Então eu não posso dizer, você tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha. O que Deus colocou para você é diferente do que Ele colocou para mim. Entendeu? Então você vai fazer talvez o que eu não consiga fazer. Aí eu falo línguas e você não fala. Eu profetizo e você não profetiza. Você tem dom de curar e eu não tenho. Eu posso orar aqui e descabelar que não vai acontecer nada. Mas você vai abrir a boca, levanta, em nome de Jesus, e vai acontecer. A Andressa quer. Depois eu queria falar. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles foram batizados, criam na palavra. Mas Você leu aonde aí? Atos 1, 4. Eles foram aceitaram, se converteram, mas fica em Jerusalém, porque foi batizado com água, mas será batizado com o Espírito Santo com fogo. Já ouvi falar sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo ainda, que é outro assunto. Então eu creio assim, uma coisa eu falo para todos os irmãos, para edificação, gente. Eu acho que pessoas expõem que acreditam, né, mas a palavra de Deus é uma só. E eu sempre coloco aquilo assim: há porquês que só vão ser respondidos diante do Senhor. Então, eu acredito que uma hora a gente vai ter resposta. A verdade absoluta é isso aqui. Lembra aquele dia que estava na escola bíblica dominical? No tietinho? Isso vai me impedir de caminhar. Então, eu penso, aí o meu, né? Acredito que, quando fala isso, você aceitou, mas fica aí. Continua na palavra, continua buscando que vai ser batizado com o Espírito Santo com fogo. E eu conheço pessoas, como o irmão acabou de falar, gente, que não falam. E não falam em línguas. E eu conheço pessoas que, pior ainda, ficam tão tristes, falam: que Deus é esse que eu não falo? Eu falo: gente, não é só falar em língua. O alfabeto fala em língua. É uma evidência. É uma das evidências. Por isso que fala que no final do tempo haveria necessidade de discernimento do Espírito. Eu falo assim: Andressa, licença, só para poder ficar dentro do que ela está falando. Tem uma pessoa aqui da igreja que ela vive isso aí que você está falando e um pouco do que o Elias falou. Por exemplo, e o que o Wagner falou. Ela veio de uma outra denominação, batista, e não falava. E permaneceu aqui, está com a gente há muitos anos. E em muitos tempos aqui, não aconteceu o falar em línguas. E ela conversava comigo, e estava tudo bem entre nós. Por ela não falar, ou quando a gente orava junto, eu falava e ela não. E nunca foi dificuldade isso. E ela até questionaram: poxa, comigo não acontece, né? Eu não aprendi assim. Mas num outro tempo, porque tem tempos e tempos, o Luiz está vivendo
amanhã seja um outro tempo e ele venha ter essa evidência. Mas está tudo bem enquanto ele está como ele está. E nesse tempo presente de hoje, essa irmã, caramba, ela está conversando com você, do nada ela começa a falar em línguas. Ela fala em língua o tempo todo. E antes, não. Então é o tempo de Deus, né, pastor? Porque o falar em línguas, isso significa que você tem o Espírito Santo, porque o diabo fala em línguas. Exato. O inimigo, ele te engana em línguas. Entendeu? A grande evidência que você tem o Espírito Santo é quando você levanta a tua mão, aceita Jesus Cristo, e começa a fazer a obra do Senhor. É uma Ali mudança. você recebe o Espírito Santo. O falar em línguas, ele André vem decorrer, como o Wagner, como o Elias expôs. A questão do Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo, na linha neopentecostal, é você falar em línguas. Mas não é isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Eu tive foi terrível nessa época. Logo em seguida, eu estava num processo que eu fui carimbado em falar em línguas, Wagner. E eu recebi também, junto com esse presente, eu recebi o dom da profecia. Aí fui fazer faculdade de teologia. Meu professor, um homem excelente, um presbiteriano. Eu falei, Jesus, eu pensava que o cara, meu irmão, o cara jogou um balde de água para ver até onde que eu iria. Porque os presbiterianos, eles entendem de uma forma totalmente oposta à nossa. Nós temos que respeitar eles. Né? Entende? Eu tive uma pessoa que me ajudou muito no conhecimento ali no ministério que eu servia. Rapaz, o cara tinha um conhecimento, o cara já era um senhor de idade, um conhecimento tão grande na Bíblia, mas eu nunca vi ele falar em língua. Mas quando ele chegava, pegava o microfone para pregar a palavra, você não queria sair da igreja. O escudo de ensino dele era a igreja 100% lotada, porque ele tinha o dom do ensino. Entende? As pessoas têm que entender que nós somos um corpo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Então, nós temos que entender que cada um trabalha, foi o que o nosso irmão aqui falou. Vamos procurar com zelo os melhores dons. Que é aquilo, Deus, o que tu queres para mim? Hoje todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar em língua. Entenda, a língua, falar em língua, se não tiver intérprete, serve para quê? Para nada, edificação de si próprio. Começa aí. Tem que segurar o rolo. Então, estou tranquilo. Deus levantou o intérprete lá, meu irmão, é para a obra. Mas nesses últimos dias, o dom de discernimento tem que ser evidente 100%. Rapaz, de engano tá feio dentro da igreja. o espírito de engano. Tá feio. Mas aí as pessoas querem, como o apóstolo falou, vocês querem ser profeta? Vocês querem ser? Vocês querem ser? Vocês querem ser? Mas tem pessoas aqui que têm um dom do discernimento, mas acha, ora, estou falando aqui, no meio de nós, nesse momento aqui, ora, pastor Ailton. Quando Deus fala com ela, aqui dali é engano, não, é Satanás que está falando na minha vida. Estou falando. A pessoa busca Deus, Senhor, meu ministério vai ter uma evidência, Senhor, o que aquele irmão ali está falando é mentira, a vida dele está toda torta. Não, isso é Satanás que está falando na minha vida. Mas se você buscar Deus, Satanás está falando na sua vida que você não teve o conhecimento do seu ministério ainda. E vive sofrendo. Vamos ouvir a Andréia? Então, E aí depois depois a Wanda e aí a gente lê mais um pouco. Eu particularmente, eu sou apaixonada tanto por escola quanto escola dominical. Porque fez escola, né? A gente está aqui para compartilhar saber, para compartilhar entendimento. E assim, é interessante quando a gente consegue chegar num nível, né, de maturidade, que o irmão e Wagner expõe, Elias e Wagner expõe o pensamento dele, o pastor expõe,
E nós vamos expor o nosso e todo mundo respeitosamente, né, venha se respeitar. O triste é quando você está numa escola e fica, né, enfim. E não é para isso que nós estamos aqui. Né? Estamos para compartilhar, para, né, agregar saberes. E aí eu vou dentro do que eu acredito. A pastora Tânia Tereza, é uma das pastoras que eu mais admiro, ela diz assim, o Senhor me fez juíza para que eu entendesse de lei e entendesse o mundo espiritual. Ela é muito fantástica. E aí eu falei assim, uau, que mulher maravilhosa. E o Senhor me fez refletir. Né? Eu fiz letras antes de pedagogia. E quando você faz letras, a palavra, ela chama muita atenção. E o significado daquilo. Né? Então eu penso que todo mundo deveria fazer, eu vou fazer direito daqui a uns anos, daqui a um ano talvez, porque eu quero conhecer sobre o direito, eu quero conhecer sobre leis. E eu acho que isso também nos ajuda muito no mundo espiritual e na vida em tudo. Porque quando você conhece letras e você vai num significado, te abre assim, portas tremendas. Quando eu busco a minha concepção, quando eu busco o significado de batismo, se você lê, eu estava precisando, batismo. E aí, o que vem a ser o batismo? Ele fala que o batismo, ele é algo da purificação, né, de consagração e tal. E se você pesquisar sobre o batismo no Espírito Santo, ele fala assim, que é um momento que ele fala um termo que eu não lembro, você dá abertura para manifestações. Então, creio eu, baseado na palavra, que realmente você é batizado, recebi o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele te dá abertura para manifestações. É o cultivo. É a forma que você vive a sua vida cristã. Só para... Deixa a Wanda primeiro, porque eu preciso cumprir as regrinhas. Deixa eu te falar um negócio. Fala, Wanda. Então, assim, teve uma época, quando eu era de outra igreja, aí ela até uma noiva, foi até no dia do meu aniversário. Então a igreja fez um avivamento com o povo, entendeu? Primeiro eu falei assim com Deus, era nova convertida, eu falei, Senhor, eu quero hoje um presente do céu na minha vida. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Opa! E aí, naquela busca... Eu quero falar em línguas. Exatamente. Você Então, entendia assim. falar em línguas, né? Mas ser batizado pelo Espírito Santo é a mesma coisa, não? Aí, ó. Aí ela chegou no ponto. Ela ainda não tinha chegado. Mas eu falei com Deus que eu queria falar em línguas. É bom. Aí nessa, eu fui batizada. Só com o tempo. Ela escutava, escuta, é importante. Então, deixa eu falar. Aí, com o tempo, eu pedi, entendeu? Perdeu o quê? O dom de falar em línguas. Ah, tá. Aí depois eu falei, mas eu fui batizada no Espírito Santo, com o dom de línguas, entendeu? Só que agora eu fiquei assim, eu tenho, na realidade, eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de muitas vezes de falar, porque assim, eu vou orar a Deus e pedir discernimento de Espírito, assim. E o diabo também fala. Entendeu? Irmãos, presta atenção aqui na irmã. Deixa ela falar. Depois dela, eu quero falar. Porque aí tem que concluir para ela. Aí, deixa eu te falar. Então, eu vou orar a Deus pedindo ao Senhor discernimento de Espírito. Para saber que a língua vem do Senhor ou vem Se o que você está falando exatamente. é a evidência do batismo, Se se não falar em língua, coisa você séria. não se sente segura. É sério. Então, eu tenho, na realidade, medo de falar. E ainda eu não tenho discernimento de Espírito. Eu quero que o Sua Senhor experiência. Tá. Boa fala dela, tá, irmã? Ela é uma. Vocês ouviram a fala dela? Todo mundo ouviu? Ouviu, pastor? Ouviu. Ouviu, Elia? A fala da irmã Wanda? Ela falava, mas depois ela passou a ter medo e aí bloqueou, né, Wanda? Porque ela quer o discernimento para. Mas só que eu vou pedir ao Senhor. Sim. Agora a Neia. Eu quero também dividir uma experiência que eu tive, né? Eu fui batizada com o dom de língua dentro de casa, com a minha filha de madrugada. E aí e ao mesmo tempo o Senhor também me deu o dom de discernir aquilo que eu estava falando para interpretar e falar para ela.
fui pro joelho e fiquei muito assim, embaraçada. Senhor, será que tudo que eu entreguei para minha filha? Senhor, Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: se você tem comunhão comigo, tudo que eu passei já está testificado no coração dela. Aí dá dó. Aí eu vim pro culto de Santa Ceia. Cheguei, a pastora pediu para vir aqui na frente, quem já era batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei sentadinha ali no canto. E nisso, a Viviane veio, o Espírito Santo de Deus direcionou a Viviane para ir lá sentar perto de mim. E a irmã Celi viu o Senhor colocando algo muito brilhante na minha mão e na mão da Viviane. E eu tinha vergonha de abrir a minha boca e os irmãos achar que eu estava imitando, porque a minha fala era muito igual a de alguns irmãos aqui. E eu falei, não. Vocês estão vendo, gente, que a alma ali, como que conflita com o espírito? Porque ela disse assim, eu tinha muito medo. É o eu. A vida precisa crescer no espírito. Da dor na carne. O eu, né? E a dúvida, porque a gente não pode ter incredulidade. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. E a gente pode, né, interpretar, sou bonzinho dentro da igreja, pode ser tudo para as pessoas, para o ser humano, mas para Deus ninguém confunde. E aí, eu sentei ali e eu comecei a chorar, porque eu não entendia, Senhor, o que eu estou fazendo? E eu fazia muitas perguntas em silêncio ao Senhor. E aí o Senhor direcionou a Vivi para ir lá perto de mim e falar, não é confusão que você vive. O que você vive é meu. E foi entregar. Então, irmãos, quando nós... a minha experiência, tá? Eu estou dividindo a minha experiência. O meu batismo, eu recebi o Espírito Santo na hora que eu aceitei Jesus. Mas eu tenho que buscar os dons que Deus tem. As evidências vão acontecendo. E aí as coisas vão evoluindo na medida que eu vou buscando isso aí. Nem todas as vezes eu falo em língua. Às vezes eu venho aqui no Santo Jejum, às vezes eu falo, às vezes não. Lembrando, gente, que o falar em línguas vai edificar é você mesmo. Exatamente. Se eu começar a falar em línguas aqui, vocês vão escolher que eu fique aqui falando em línguas ou que eu leio o conteúdo? É melhor ler, né? Pronto. É simples assim. Você está se edificando. Aqui nós estamos todos sendo edificados. Se eu começar a falar em língua, aqui vai ser só eu. Só eu. Principalmente. Agora, vai edificar vocês quando? Quando tiver alguém que interpreta o que eu falo. Aí edifica a igreja. Aí fica a igreja. Então tem um passo a passo. Quando o Senhor também fez uma ministração aqui, no Santo Jejum, Ele me usou para interpretar, né, Wanda? Para interpretar. E o Senhor entregou algo aqui no Santo Jejum. E Deus me usou para poder interpretar. Então, assim, é valoroso a gente buscar. É uma busca. Depois que nós recebemos o Espírito, nós temos que buscar e não temer. Porque para o Senhor não tem confusão. Olha, eu não sou contra a língua não, tá, irmão? Falo em línguas também. Não, aqui tá. Peraí, Wagner, só um minutinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí pergunta pro professor. Tá ficando claro ou tá ficando confuso, gente? Tá tudo Ó, bem? a Vandinha ali soltou uma deixa muito importante. Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo conseguindo? Quando aceita Jesus Cristo, já está com o cabeça? Espírito Santo. Amém? O dom de língua cultivado. O pastor aí tá ali, pelo amor de Deus. O pastor aí, Segura, pastor. que a autoridade está com ele. Pega com a sua mão. Vai lá, Wagner, isso é interessante. É 1 Coríntios 12 também. Ai, bom, esse é bom, hein? Coríntios 12, 13, que trata dos dons. Mas Vai. a gente vai ler isso aqui na próxima. Aqui. 12, versículo 4, que a gente estava falando sobre o Espírito Santo. Ó, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro operação de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro diversos tipos de línguas. A outro a interpretação das línguas. Um só é o mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Ou seja, eu não falo em línguas, mas o Senhor me usa como dom de maravilhas. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que habita, porque é só um batismo. Então, eu sou batizado pelo Espírito Santo, mas não significa que eu vá falar em línguas estranhas. Mas tem dons. Eu tenho, o meu dom vai ser diferente de línguas estranhas. O meu dom vai ser uma palavra de sabedoria, o meu dom vai ser o dom de profecia, um dom de milagres, né? Um dom de discernir, um dom de maravilhas, mas é o mesmo Espírito que opera. Isso fala aqui no ensino bíblico, aqui. Andressa vai falar continuando a gente dá uma... Relacionado a Temir, né? Ontem a gente estava aqui no projeto lá, no workshop, aí o pastor estava aqui na frente e Deus falava comigo para falar algo com ele. Fala assim, Senhor, tá, não tá. Aí foi embora, eu falei, glória a Deus, eu fui embora, não dei o número dele. Eu ia pedir para a Andréia. Só que eu falei, não vou pedir o número para a Andréia, porque o Senhor não permitiu entregar, porque eu fui embora. Só que eu pus o pé que minha irmã me liga do Rio. Oi, Andressa, oi. O pastor falou que quer falar uma coisa com você, eu posso passar seu número para ele? Aí eu, amém, irmã, pode passar. Mas por que eu tô falando isso? Gente, é uma coisa assim, quando você tá no lugar, Deus fala tal coisa, eu falo, filho. Aí fica, será que sou eu? Será que é porque eu tô aqui, quero falar alguma coisa? Preciso cultivar mais a minha vida. Aí, entendeu essa dúvida? Que nem a Wanda. Eu não falo em língua. Wanda, na hora do ciclo da oração, você sapateia e fala em língua ali, mano. Tá escrito. Então, só para te lembrar que Deus está fazendo. Aí você está na missão, você nem percebeu, mas tá? Então, tipo assim, aí eu, meu Deus, sobre a gente falar, sou batizada, mas é Deus comigo? Então eu falei, Senhor, foi embora, já está longe, eu não tenho nem o número dele, não vou pedir para a Andréia, tem uma amiga do Rio, ele falou que quer falar com você, eu posso dar seu número para ele? Agora eu vou ter, eu nem que eu vou ter, né? Deus me perdoe, né? Eu vou passar. Eu ia pedir assim, Andréia, fala pro pastor assim, tá? Eu ia pedir para ela falar. Agora eu vou falar para a Coriana. Coriana, fala você. Mas ele quer falar comigo, foi Jesus. Então agora. Então é sobre Deus, a gente tem a dúvida. Fui eu, é da minha cabeça? Não, será que o Espírito de Deus mandou falar mesmo? Será que entende? Então, acontece conosco mesmo. De ter essa dúvida assim. E Deus, ele confia e fala assim, filha, sou eu, tá? Ó, eu tô falando, é você falar, você fala. Entende isso, querido? Podemos continuar, dar uma alavancada aqui, né? Mas tá Já tá bem tudo bem, tá, adiantado, gente? Foi só uma pergunta, então alinhou, graças a Deus. Você pode pegar um 3 aí, 2 lá, porque... Não, eu vou aqui no 2. O ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas é tudo que a gente já falou, tá? Ele já Mas eu vou ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, isso está descrito lá também em 1 Coríntios 12, 27, que diz assim, ó, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A Bíblia ensina que o batismo do Espírito Santo é a obra pela qual o Espírito coloca o crente numa inseparável união com Cristo, fazendo-o membro do seu corpo espiritual, que é a Igreja. O batismo do Espírito Santo é frequentemente confundido com a plenitude do Espírito, e como tal reconhecido como a segunda bênção, vamos botar assim, né? E
Interessante que há somente 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente desse assunto. Podemos dividir as passagens em 3 grupos. O batismo do Espírito Santo como acontecimento futuro, né? Tá aqui a referência de João 1:33. E aí o ponto 1 fala, o batismo do Espírito Santo como acontecimento futuro. O batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista. Eu vou ler aqui um versículo que eu anotei, que é Atos 11, que diz assim, essa passagem está descrita em Atos 11, tem tudo a ver com o batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista e de Jesus, aquilo que João Batista anunciava. E a gente vai ver que o apóstolo até parece que esqueceu que foi falado isso por João Batista, porque ele relata assim, que ele se lembrou. Quem se lembra, quem esqueceu. Aí diz assim, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Está lá em Atos 11, do 15 ao 17. Então, Pedro subiu a Jerusalém, né? Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Chegaram até eles essas informações. Então Pedro subiu a Jerusalém, né? Os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo, houve uma situação, chegou até os apóstolos, e aí esse partido dos circuncisos que defendiam a ideia, que defendiam essa ideia, eles estavam ali criticando, né? E aí acontecem outras coisas. Então ali Pedro, ele tem toda uma experiência, né, em oração, e ele tem visões, não vou falar essa parte não. Aí, nesse mesmo momento que está acontecendo essa situação simultânea, Pedro está orando e tendo visões, entrou na casa, né, na casa dele ali, entrou na casa de homens, aí chega até Pedro uma situação assim, que o povo está criticando porque ele entrou em casa de incircuncisos e comeu com eles. Olha a necessidade de ser batizado, mas também cultivar uma vida no Espírito. E a gente sabe que o temperamento dele, né, não lidava muito bem com essas questões. E aí, chegou até ele essa questão. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Mas ele já tinha vivido uma situação do secreto, ele com Deus. Pedro começou a explicar para eles. Explicar o quê? A visão que ele havia tido, a fala dele com Deus, o particular dele com Deus e tal. Ele começou a explicar o seguinte, olha gente, eu estava orando em Jope, quando ele caiu em êxtase. Ele estava orando quando ele caiu em êxtase. Então não era uma coisinha qualquer. Era um negócio intenso, era um negócio forte, era um negócio ali que ele estava num gozo com Deus, né, André? E aí, ele caiu nesse êxtase, e quando ele caiu nesse êxtase, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. E aí, quando ele teve essa visão, ele ouviu a voz de Deus. E ele ouviu mais de uma vez Deus falando com ele. Tudo por quê? Porque estava acontecendo um burburinho, uma situação. E aí, nesse momento que Pedro está ali no secreto dele, ali vivendo essa avalanche de experiência com Deus, sendo cheio, né? Cultivando a vida do Espírito, porque ele estava ali orando, e já como ele cultivava, ele já vivia a experiência do êxtase, e aquele negócio todo de ter visão, de ouvir a voz de Deus, porque isso é grande, não é coisinha não.
chegaram 3 homens enviados de Cesareia. E o Espírito me disse, aí o Espírito Santo já conversou com ele, ó, não hesite. Tá vendo, André? Isso é normal. Quando o Espírito fala com a gente, quando Deus manda a gente falar, a gente hesitar. Será? Devo? Não devo? Pedro viveu isso. Mas o Espírito falou para ele, não hesite. Né? E aí, eles mandam buscar Pedro e o Espírito Santo já todo na direção ali. Tragam, e o Espírito me disse que ele não tivesse medo, que ele seguisse a direção que ele estava dando para ele. Por quê? Porque Pedro levaria uma mensagem aonde estava acontecendo aquele burburinho ali, da questão do circunciso. Quando ele começou a falar, quando Pedro levou a mensagem, mas ali ele precisou fazer o papel dele. Né? Quando ele decidiu ir fazer o que o Espírito orientava, ele começou a falar, desceu sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre eles. Tá vendo? Quando você faz algo que o Espírito está te conduzindo para fazer, a gente não está indo só, a gente está indo dentro de nós, e nós também no comando dele, na direção dele. Desceu sobre eles como no princípio. Ou seja, a mesma ação, o mesmo mover que aconteceu, estava agora se repetindo, porque ele cita como no princípio. Porque no princípio era assim, então foi assim, do mesmo jeito. E aí, então me lembrei. Aí ele diz, então me lembrei do que o Senhor tinha dito. O próprio Jesus tinha falado para eles, quando estava ali andando com ele. João batizou com água. Ele se lembrou dessa fala. Então, vocês conseguem ver que não era fácil para eles também, agora, viver uma vida cultivando a presença do Espírito Santo deles. Eles tinham que mortificar ali, ó, a alma, né, a carne tinha que estar, o Espírito precisava crescer para que as evidências aparecessem. E assim foi, gente. Aí ele fala, se Deus deu, isso é ele falando, tá? Se Deus deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, ele dizendo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? O que era oposição aqui? Não, a palavra não é para esse povo não. Não pode acontecer esse mover que está acontecendo com eles aí não, porque não é para eles. Mas aí ele ali já está sendo mais cheio da presença, porque ele começa a entender que a mesma ação é a palavra, é a pregar a palavra, é levar a palavra. Quando eu sou direcionada pelo Espírito, hoje eu vim para cá com essa sensação, sabe, irmão? Eu vim para cá com essa sensação, porque às vezes eu venho com a sensação de medo, de insegurança, de ai meu Deus, ai Jesus, falar sobre isso, ai, que não é fácil, né? Mas eu vim para cá com essa sensação, Senhor, quem sou eu para me opor à tua vontade? Se o Senhor me designou para estar lá, para falar, o meu papel é falar. Falar aquilo que eu creio, falar aquilo que eu já entendi, falar aquilo que eu já aprendi. Ai, Senhor, mas será que eles vão aceitar? Ai, Senhor, mas será que eu não vou trazer confusão? Ai, Senhor, mas será que... Nossa, esse assunto... Ah, não, Senhor, vou deixar para a Lúcia. É assim, gente. É assim. Vocês acham que é fácil para a pastora subir aqui e trazer alguns temas de mensagem? Não é. Mas o Espírito Santo
gente chega aqui, não julgue. A igreja precisa aprender a não ficar julgando. Sabe? Não julgar. E acreditar que o mesmo batismo que você recebeu,